E aí pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta aula, no qual a gente vai falar um pouquinho sobre seeders. Então, os seeders, conforme eu mencionei na aula anterior, eles nos permitem realizarmos, né, algum tipo de operação no nosso banco de dados, sem a gente ter que ir, né, diretamente lá no banco de dados, né, e pegar e, por exemplo, fazer um insert em alguma tabela, né, fazer a inserção de algum registro em alguma tabela, por exemplo, aqui. Eu posso fazer diretamente usando os seeders, né, sem precisar vir aqui fazendo um SQL diretamente. E isso é muito legal, né, porque a gente tem, por exemplo, esse script pronto para ser disparado a qualquer momento. Né? E como é que funciona os seeders? Bom, para a gente criar um seeders, no caso, a gente tem que pegar e digitar o seguinte comando: yarn sequelize sequelize seed, generate, e aí a gente vai dar um nome para ele, que é um nome qualquer. Por exemplo, eu quero, nesse caso, como eu vou ter 3 perfis, né, nesse exemplo que a gente está utilizando, eu posso ter um perfil administrador, eu posso ter um perfil de um usuário que vai solicitar carona e posso ter um perfil de um usuário que, além de solicitar carona, ele também é motorista. Então, vou criar um perfil, né, um usuário com perfil administrador. Então, yarn sequelize seed generate, eu dou um nome qualquer só para me identificar. Então, esse aqui vai ser um nome que eu estou criando um usuário admin. Beleza. Dou um enter. Ele vai criar uma pasta para nós neste endereço aqui, ó, database/seeders. Lembram que eu falei nas aulas anteriores que a gente nem precisava criar essa pastinha, que ele ia criar para nós quando a gente fosse trabalhar com ele. Se eu vim agora em source database, vocês vão ver que agora antes tinha somente a pasta migration, com as 2 migrations que nós criamos na aula anterior. Agora tem uma pasta seeders com o script que a gente acabou de solicitar a sua criação. Então, a partir desse momento, como é que a gente pode gerar, né, um script para que a gente possa executar ele e ele fazer, por exemplo, uma inserção, né, de um registro na nossa tabela do banco de dados. Então, eu posso vir aqui e, primeiramente, deletar aqui o useStrict, posso deixar aqui o modulo exports, e aí ele funciona no mesmo sentido, né, do uso da migration, com o up e também com o down, que daí a gente pode, né, dizer se a gente quer retornar, né, ou fazer ou desfazer alguma ação. Então, nesse caso aqui, eu tenho o up, eu vou colocar aqui o query interface, aí eu não preciso do sequelize nesse momento. Então, query interface, como eu só tenho ele, eu posso deletar aqui e posso aqui embaixo começar a escrever o meu código aqui, ó. Então, salvei, posso começar a escrever. O que eu vou fazer? Eu vou usar um bulk insert, que ele serve para carregar dados de um arquivo de dados, né, em uma tabela. Então, esse aqui é um arquivo de dados, eu vou executar o bulk insert e ele vai pegar esses dados aqui e vai fazer, né, o insert lá na tabela que eu especifiquei. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou dar um return query interface, né, para vocês verem que é bem similar ao que a gente trabalhou ali nas migrations, né? A gente tem a mesma estrutura, né? A mesma composição, no qual agora, em vez de eu, por exemplo, dar um create table, eu vou dar um bulk insert. Então eu escrevi aqui bulk insert, e a partir do bulk insert ele já me dá ali a descrição, que ele pede qual que é a tabela que você quer fazer essa inserção desses dados e quais são os dados, ou seja, o esquema de dados, né, que eu vou ter, né, o esquema dos atributos com os seus respectivos valores. Então, eu quero fazer um insert na tabela users, que é onde a gente tem, né, o nosso atributo que diz se é admin ou não, né, então tá aqui, beleza? Vou vir aqui dar uma vírgula depois do users e vou colocar entre colchetes, né, à disposição dos dados. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o primeiro atributo da nossa tabela, aqui, ó, properties, columns. O primeiro atributo é o name, porque o ID user ele vai ser preenchido automaticamente. Então, vou colocar aqui o name, admin,
vírgula. Segundo é CPF, depois e-mail, depois telefone. Então, segundo é CPF, dois pontos, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, vírgula. Terceiro era o e-mail, dois pontos, teste, admin, arroba, test.com. E depois a gente tinha o telefone. Aqui, dois pontos. Vamos colocar aqui 5599-999. Beleza. Depois disso, nós tínhamos o date of birth, né? A data de nascimento, o sexo e admin. Então, vou colocar aqui date birth. E aí vou colocar primeiro de 2000, por exemplo. Só a data que eu estou trazendo aqui, né? Eu botei date only. O gender eu coloquei uma string de somente uma letra. Vou colocar aqui masculino. E agora vem o admin, que eu vou colocar que ele é true, por exemplo. Vou vir aqui e vou colocar também o password hash. E aí eu tenho created at e updated at. Como eu não defini o meu model, no qual eu poderia já deixar também um valor pré-definido para esses dados, eu vou preencher o created at e o updated at. No password hash, como eu vou estar trabalhando com a criptografia depois, né, eu já vou adicionar essa senha no formato que eu quero, né, de criptografia. Então, para isso, a gente vai utilizar o bcrypt, né, que é um módulo para criptografar a senha, tá? Então vou colocar aqui o bcrypt igual a require bcrypt aqui, bcrypt JS. Beleza. Vou vir aqui, vou copiar este nome, vou digitar aqui no terminal yarn add bcrypt.js, que é para instalar a dependência dele para que eu possa utilizar. Então, ele vai instalar a dependência, deu sucesso, beleza, instalou aqui. Agora eu vou vir aqui e vou digitar a senha. Em vez de eu digitar ela diretamente, por exemplo, por exemplo, admin, eu não vou colocar ela diretamente assim, porque ele vai salvar nesse formato aqui. Eu vou fazer um hash dessa senha, e para isso eu chamo o bcrypt, que é essa constante aqui que eu acabei de sinalizar, né, que ela vai ser responsável por trazer a dependência do bcrypt. Então tá tudo aqui nessa constante. A partir disso eu consigo acessar seus métodos, que um deles é o hash sync, que ele vai transformar, né, a nossa string em uma string criptografada. E aí eu vou dizer também qual que é a string por hash e quantos saltos vai ter para fazer a criptografia. Vou colocar aqui 8 para não sobrecarregar. Beleza. Vou colocar aqui também created at. E aí, como eu não defini ainda no model para deixar padrão, eu tenho que adicionar uma data. Então, vou colocar uma data que vai pegar a data de agora. E no updated at, como ele é not null, e ele vai pegar já por padrão a data ali também, vou colocar a data de agora também. Então ele vai pegar a data de agora, password aqui, vai transformar de mim num hash através do bcrypt com 8 saltos. Aqui vai pegar a data atual, update é data atual também. Beleza. Aqui embaixo nós temos ainda mais um parâmetro, que são opções que a gente poderia estar trabalhando. Como eu não tenho nenhuma opção nesse caso, vou colocar aqui somente vazio. E aqui embaixo eu vou deixar totalmente vazio, porque eu não tenho nada por desfazer isso. Nesse momento não preciso especificar nada para desfazer essa ação. Beleza. Com isso nós temos a definição dos dados, a tabela no qual eu quero inserir, a definição dos atributos e dos seus respectivos valores para este atributo. Está pronto. Basta agora eu vir aqui e executar um comando para que ele possa executar este script que ele acabou de criar, que é o db
yarn sequelize db, dois pontos, seed, e aí, dois pontos, all, que serve para ele executar os scripts que tem de seed. Vou executar. Se não deu nenhum erro, ele deu que a coluna updated at não existe. Vamos ver o que eu errei ali. Updated at, vamos ver como é que ficou o nome dela. Update. Já vamos ver aqui, ó, ficou update. Então a gente tem aqui update. Ficou sem o D, vamos trocar aqui. Update, não tem problema. Salvamos. Então vocês veem que está exatamente igual, né, o nome. Executei. Acredito que agora ocorreu com sucesso. Migrated, né, ele segue a mesma lógica ali que a gente vinha trabalhando, né, das migrations. Beleza, executou. O que acontece agora? Tenho que olhar lá se ele inseriu estes dados aqui, ou seja, esse registro, na tabela usuários. Volto aqui, clico aqui com direito na tabela de usuários, View Data, All Rows. E nós podemos ver que ele criou aqui o admin, CPF, e-mail, telefone, data de nascimento, o sexo masculino, verdadeiro, true, o hash da senha, ó, vejam que ele fez um hash da nossa senha, né, com bcrypt, então já está no padrão que eu vou trabalhar posteriormente para autenticação, né, criação de usuários. E aqui vocês podem ver que ele pegou, né, a data e hora atual para o created e updated, que ficou sem o D ali, mas não tem problema nenhum. Com isso, nós conseguimos trabalhar com os seeders e fazer um script pré-definido para ser executado e fazer uma inserção no banco de dados.